A saída de Vitor Pereira do Corinthians foi bastante festejada por jogadores alvinegros. O vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar com exclusividade qual o titular que havia planejado deixar o clube se o Vitor Pereira renovasse o contrato. Bora te atualizar também sobre Edenilson. O meio-campista do Inter não fica no Colorado, mas já há um preço definido para a compra do jogador. São Paulo, Santos, Atlético Mineiro são alguns dos interessados. Bora te atualizar também sobre Messi. A informação de que ele não fica no PSG e nem no futebol europeu a partir de 2023. Bora contar ainda sobre um jogador do Fluminense, o Caio Paulista, que interessa a um integrante do G6 do Campeonato Brasileiro. Para completar, a SAF do Bahia é a melhor do futebol nacional. Falo também sobre as últimas da Copa do Mundo, com uma atualização sobre tudo que já rolou até agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você por dentro de tudo que tá rolando. Você tá curtindo a Copa? Não esquece de participar do nosso bolão. O link está na descrição do vídeo, beleza? Não paga nada e o vencedor ainda fatura R$600. Bom, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é de demissão no Atlético Paranaense. Fernando Yamada, que já foi goleiro do Corinthians com passagens em alguns clubes brasileiros, não é mais o diretor, o cargo que ele ocupava, diretor de performance no CAP. Demissão aconteceu nos últimos dias, ele e vários outros funcionários também saíram, uma reformulação bastante grande promovida por Mário Celso Petralha. Bora contar que o Ronaldo Fenômeno resolveu mandar uma mensagem importante para Neymar. Neymar, que vem sendo bastante criticado pela contusão, por ter se manifestado de forma pública a favor de Jair Bolsonaro. Ronaldo Fenômeno, do auge do seu potencial futebolístico, afirmou o seguinte através de uma carta. Vou resumir os principais trechos dessa mensagem. Neymar, você é F3 pontinhos, gigante, e é por ter chegado aonde chegou que você tem que lidar com tanta inveja e maldade. A que ponto chegamos? Que mundo é esse? Volte mais forte, o Brasil te ama, não exalte os covardes e invejosos, fecha aspas. Só para contextualizar, houve muita gente, especialmente do lado da esquerda, que comemorou a contusão do Neymar, por conta dessa questão política, enfim. E a sua opinião, como é que você está vendo o Neymar? Só dar uma atualizadinha sobre o Neymar. A recuperação no tornozelo dele segue bastante boa, ele já está conseguindo caminhar de forma normal. E se o Brasil precisar dele em campo no jogo contra Camarões na sexta-feira, a tendência é que ele atue. Se não, vai ser preparado para voltar a partir do mata-mata. Bora falar a respeito de um balanço da Copa do Mundo, coisa rápida, mas importante. A gente já viu encerradas as duas primeiras rodadas de 6 dos 8 grupos, ou seja, 24 seleções já entraram em campo 2 vezes. E dessas 24, só uma garantiu a classificação de forma antecipada para a fase do mata-mata, é a França, que é a única também que conseguiu 6 pontos, muito equilíbrio nesse Mundial. Se já tem uma seleção classificada, já tem 2 eliminadas, o Catar e o Canadá, que perderam seus 2 jogos. A Argentina e a Alemanha, que haviam perdido na primeira rodada e causado péssima impressão, 2 favoritas que perderam, acabaram se recuperando. A Argentina, graças a uma vitória e ao tropeço de um adversário, e a Alemanha, que só empatou com a Espanha, estava perdendo até o finalzinho, mas que acabou se beneficiando também da vitória da Costa Rica contra o Japão. Quero falar sobre a classificação no grupo da Espanha e da Alemanha. A Espanha tem 4 pontos, Japão e Costa Rica tem 3 e a Alemanha tem 1. Apesar de ser lanterna, a Alemanha deve se classificar com uma vitória contra a Costa Rica. Isso só não vai acontecer se o Japão vencer a Espanha. Aí nesse caso a Alemanha precisaria enfiar uma goleada na Costa Rica, ou se houver um empate, enfim. Se a Alemanha vencer a Costa Rica, tem tudo para estar na próxima fase. A Argentina vai precisar vencer a Polônia é líder do grupo, mas a Argentina com uma vitória, tudo indica, vai terminar em primeiro lugar. Só para arrematar, uma curiosidade, Croácia e Bélgica eram muito favoritas de seu grupo e a tendência é que uma delas seja eliminada. Elas se enfrentam na última rodada. O Marrocos acabou sendo a grande surpresa, conseguiu empatar com a Croácia e venceu a Bélgica. O Marrocos acabou se colocando com uma candidatíssima classificação. Nesse momento, Croácia e Marrocos dividem a liderança do grupo com 4 pontos. A Bélgica aparece com apenas 3 e o Canadá já é eliminado, não tem pontos. Voltando ao nosso futebol, ao mercado, que é o que a gente gosta, né? Lionel Messi tem contrato com o PSG somente até metade do ano que vem. Apesar do esforço do clube francês, tudo indica que o Messi vai embora. E o caminho mais natural seria de volta ao Barcelona, onde ele é super feliz, aquela coisa toda, né? Mas o jornal Times dos Estados Unidos afirma que ele tem negociações bastante avançadas com David Beckham, que é o dono do Inter Miami. Dessa maneira,
e para ser o jogador mais bem pago da história da Major League Soccer, o Messi trocaria o PSG pelo Inter Miami a partir de julho de 2023. Você sabe que no futebol dos Estados Unidos há uma enorme capacidade de investimento, algumas das principais marcas do mundo estão lá e são capazes de bancar esse movimento. Também poderemos ver ou assistir em breve Cristiano Ronaldo se mudando para os States. Afinal de contas, esse sim já está livre. Cristiano Ronaldo rescindiu recentemente seu contrato com o Manchester United. Sua opinião a respeito do assunto? Vou torcer para que o Messi continue na Europa. Acho que seria um enorme desperdício que um craque do tamanho do Messi, como do Cristiano Ronaldo, jogando no futebol americano. Bora falar agora sobre Vitor Pereira e o titular do Corinthians que deixaria o clube se ele renovasse com o Timão. Você já sabe que o Vitor Pereira está fora do Corinthians, que ele aceitou uma proposta do Flamengo. Esse anúncio vai acontecer muito em breve, tá? O Flamengo e o VP só estão analisando detalhes do contrato, até porque o VP tem vínculo com o Corinthians. A ideia é rescindir esse contrato com o Corinthians primeiro antes do anúncio. Inclusive o Vitor Pereira, que passa férias num resort na Bahia, esteve reunido no próprio resort com o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol. O Braz acabou de deixar o resort, mas já está tudo certo entre as partes. Voltando à história do VP no Corinthians. A relação do treinador português com o elenco era péssima, isso eu já havia contado para vocês. A novidade é que Roger Guedes já havia comentado com amigos, não sei se ele vai confirmar isso de forma oficial, mas posso assegurar para vocês que todo mundo no Corinthians sabia que se o VP renovasse, ele pediria para ser negociado. A relação entre o Vitor Pereira e o Roger Guedes era péssima, horrorosa, horrível. Assim como com vários outros líderes do elenco. Há jogadores importantes como Fagner, como Gil. Renato Augusto também já teve suas diferenças com o treinador português. Existem uma série de motivos e que dá para ver boa vontade e verdade dos dois lados. Por exemplo, o Vitor Pereira chegou para acabar com uma série de benefícios que esses líderes tinham. Colocou vários deles no banco de reservas. Mas o VP também exagerava. Por exemplo, só passava a escalação do jogo minutos antes, só na pré-eleição, e os caras se incomodavam com isso. Eles queriam se preparar de forma antecipada, enfim. Eu acho que as duas partes erraram, mas a verdade é que o Vitor Pereira colocou os pingos nos is e assumiu a posição de líder, de técnico, acabando com panelinhas que existiam por lá. Com a saída do VP, a tendência é que tudo volte ao normal, especialmente com a chegada do Fernando Lázaro, que é um técnico sem tamanho. Velhos e poderosos jogadores do Timão vão voltar a dominar as ações por lá. E você? Estaria a favor do VP ou dos jogadores? Talvez seja difícil perguntar isso pro corintiano agora, sabendo que o treinador português foi pro Flamengo. O corintiano não quer saber do VP nem pintado de ouro, né? Bora falar agora a respeito de Caio Paulista, atacante que pertence ao Fluminense. Foi durante a maior parte da temporada titular absoluto como lateral esquerdo, embora seja atacante de ofício. Ele vem sendo bastante contestado até por torcedores do Flu. E o Mário Bittencourt, numa entrevista recente ao Vitor Lessa, afirmou que um clube brasileiro, que terminou entre os 6 primeiros colocados do Campeonato Nacional, procurou o Fluminense com a intenção de comprá-lo. A frase do Bittencourt foi a seguinte, abre aspas: o Caio Paulista teve uma procura, que ainda não virou oferta, por um clube que terminou no G6. Teve também sondagens no exterior. O Caio Paulista foi um dos principais investimentos feitos pelo Fluminense. Ele e o lateral esquerdo Cristiano, que pode chegar a custar até 7 milhões de reais, dependendo da cotação do euro. Só para completar sobre o Caio Paulista, o clube que o despertou interesse, que procurou o Fluminense, ainda não foi revelado. Você tem algum palpite? O que eu posso contar é que o Caio Paulista, jogando como lateral esquerdo, esteve em campo em 44 partidas na atual temporada, sendo 26 como titular. Foram 2 gols e 4 assistências. Mais uma sobre o Flu. Paulo Henrique Ganso já acertou a renovação de seu contrato com o Flu até dezembro de 2025. Ele e Germancano eram prioridades do Fluminense, tinham vínculo até 2023 e estenderam esses contratos. Uma preocupação a menos para os dirigentes do tricolor carioca, que também vão anunciar muito em breve a extensão do vínculo de Fernando Diniz mais 2 temporadas, beleza? Bora falar agora sobre a maior SAF do futebol brasileiro. E essa SAF é do Bahia, pelo menos é o que garante o presidente do Conselho Deliberativo do clube, o Leonardo Martins, que conversou com a gente na última sexta-feira aqui no programa do Nicó. Ele justificou essa opinião de que o Grupo City e o Bahia vão formar a maior e melhor SAF da seguinte maneira, abre aspas: posso dizer, após ver o contrato, que nós teremos a melhor SAF do Brasil. É a primeira proposta de SAF que paga integralmente a dívida de um clube. A nossa gira na casa dos 300 milhões de reais. Além disso, estamos falando do maior grupo de clubes do mundo, com estrutura mundial à disposição do Bahia. Ele completa dizendo que é um cheque gordo de 1 bilhão de reais acompanhado de um enorme projeto.
como é que vai ser feito o pagamento desse 1 bilhão de reais. 300 milhões para quitação das dívidas, o Bahia vai passar a ser um clube sem nenhuma pendência financeira. Outros 500 milhões de reais mínimos garantidos para investimento na contratação de atletas, para fechar mais 200 milhões de reais em infraestrutura. Projeto total entre Bahia e Grupo City, que vinha sendo acertado há um ano, conta com mais de 600 páginas, já foi aprovado pelo Conselho Deliberativo e por todos os outros comitês montados. Falta apenas a aprovação dos sócios. Essa votação vai acontecer no próximo dia 3, ao que tudo indica, passará pela aprovação pelo crivo dos sócios e a partir daí é o Bahia City, é o Grupo City quem passa a liderar o Bahia. É importante lembrar que medidas urgentes vão ser tomadas, a escolha do técnico, do executivo de futebol e os primeiros reforços. Bora falar agora a respeito de Edenilson, volante de 32 anos de idade, não fica no Internacional. A saída dele é líquida e certa, eu fui o primeiro a contar isso há várias semanas. Mas queria trazer uma outra novidade, o Inter já estabeleceu um preço para negociar seu atleta. 2 milhões e meio de dólares ou 13 milhões e 500 mil reais. Você pode considerar o valor baixo, mas se levarmos em consideração que alguém com 32 anos de idade, dá para dizer que ficou até caro, especialmente porque Edenilson, apesar de números espetaculares desde 2017, se tornou uma peça fora de cogitação no Internacional. O próprio Inter fez questão de desvalorizar um jogador que é interessante. Se não existir uma proposta por 13 milhões e meio de reais, o Inter vai tentar trocá-lo. Só para citar um exemplo, o São Paulo tem o Nicão, que não vai jogar com o Rogério Ceni. E em tempos atrás o Nicão quase foi parar no Inter. O São Paulo acabou dando um chapéu no Inter e fechou com o Nicão. Não sei se os dirigentes do Inter vão aceitar o Nicão de volta, especialmente depois desse contexto. Mas poderia ser uma troca, Nicão indo jogar no Beira-Rio e o Edenilson indo jogar no São Paulo. É uma alternativa. Quem tem de fato interesse no Edenilson é o Santos. O presidente do Peixe, o Andrés Rueda, já entrou em contato para demonstrar a intenção, mas não fez proposta. Ele não sabe se faz uma oferta em definitivo ou uma oferta por empréstimo, com a lembrança de que o grande problema do Santos em relação ao Edenilson é o salário. Ele ganha no Beira-Rio 750 mil reais mensais. O nome do Atlético Mineiro tem sido bastante especulado e vinculado ao Edenilson. Rodrigo Caetano é um velho defensor do atleta, já tentou levá-lo para o Galo em outras duas oportunidades. O Eduardo Cudê, novo técnico do Galo, também trabalhou com o Edenilson no Inter e é outro fã. Mas posso assegurar para vocês, antes de gravar esse vídeo, entrei em contato com os representantes do jogador, não existiu contato dos dirigentes do Atlético, pelo menos até esse momento. E aí uma curiosidade, o Edenilson terminou a temporada em baixa sem jogar, ainda assim os números dele foram bastante positivos. 54 partidas, 10 gols e 5 assistências. Para um terceiro homem de meio de campo, não é um meio atacante, números bastante interessantes. Eu julgo que o Edenilson é um dos principais reforços à disposição no mercado nacional. E você gosta, não gosta? Use o espaço para comentários, deixa a opinião. Não se esqueça que a partir das 8 da noite estaremos ao vivo com a nossa live de domingo, beleza? Abraço, tchau!